Morte, para mim, é o final de um ciclo, da parte carnal, para quem acredita, é o início do ciclo da parte espiritual. É a única certeza da vida, né? Tamo aí, tô esperando ela. Nós não pertencemos a esse mundo, nós estamos aqui de passagem e a morte para mim é vida eterna. Morte é quando uma pessoa deixa sua forma humana e vai para o mundo espiritual. Eu acho que a morte é muito triste, é uma coisa muito horrível. Portanto que eu já passei por esses momentos que eu perdi a minha mãe. Então eu acho que a morte é a pior coisa que pode existir uma pessoa quando perde alguém. Quando falece, você fica no túmulo. Não tenho muita notícia sobre a morte, pois nunca fui morto, é uma viagem que não tem duas voltas, eu acho que só tem uma ida. Acho que é um pecado que não tem perdão. O suicídio é um ato de extrema coragem, onde o indivíduo prefere enfrentar a morte, porque ele não tem mais forças para enfrentar a vida. O que na realidade é o suicídio? Quem pratica o suicídio, não é que a pessoa queira terminar com a própria vida, ela quer terminar com o sofrimento, né? Então é uma pessoa que chegou num limite que ela realmente não consegue enxergar nenhuma solução para os próprios problemas que talvez ela mesma tenha criado. Então, o suicida, na realidade, ele simplesmente está negando a oportunidade de estar aprendendo com todas as situações que realmente acontecem na nossa vida. Suicida é se matar. Que é doida, vai tirar a própria vida. Quando a pessoa se mata. A pessoa tem como pensar 2 vezes, 3, sei lá, ou ir no psicólogo ou falar com a família, para poder se acalmar um pouco antes de se matar. O suicídio, ele se enquadra naquilo que muita gente chama de autodestruição. É difícil a gente identificar alguém com chamada ideação suicida. Mas toda vez que alguém começa a falar, eu estou pensando em me matar, eu quero me matar, deve-se dar muita atenção a isso. Quando a pessoa começa a falar que está pensando em se matar, tem que ser dada toda a atenção, porque há uma grande probabilidade dela cometer suicídio. O trabalho do CVV é feito em nível nacional, temos hoje perto de 70 postos, né, no Brasil todo, com uma equipe de 2.000 voluntários. Fazemos em torno de 1 milhão de atendimentos por ano, seja via telefone, via e-mail, chat, VoIP. O CVV nasceu como um serviço de prevenção ao suicídio e até hoje é assim. Mas, com o passar dos anos, a grande maioria hoje, um número enorme de atendimentos, não é apenas de pessoas que estão pensando ou querendo se matar. São pessoas que estão deprimidas, muita gente solitária, que não tem com quem falar dentro da sua própria casa, da sua própria família, então liga para o CVV. A grande procura, praticamente 50%, é de jovens na faixa dos 13 aos 18 anos. A gente pode ajudar de várias formas. Primeiro, respeitando aquilo que ele está falando, não recriminando, não julgando, dando a essa pessoa, nessa fase, todo o apoio que ela precisa, mostrar acolhimento, que a gente está ali ao lado dela para apoiá-la, que ela pode falar o que está sentindo, mas sem forçar, entende? Nunca pressionar. E a única maneira é essa, a gente estar atento, mostrar para ela que a gente está ali ao lado dela para ouvi-la, respeitando os seus sentimentos, respeitando o seu momento, respeitando a sua dor. O suicídio, infelizmente, ainda é muito mal visto, é muito mal percebido pela sociedade. Há uma recriminação, há um grande viés de julgamento preconceituoso e negativo, o que faz com que a prevenção se torne muito mais difícil.
Suicídio, para mim, é a concretização do absurdo da falta de sentido humano. Ele precisa ser compreendido como um fenômeno multifatorial, ou seja, existem vários tipos, né? Então, se o suicídio está aqui, existem várias maneiras de eu compreender. Dá para a gente ajudar quem não quer ser ajudado? Talvez uma das intervenções e dos cuidados que a gente possa adotar é o que a tua morte supostamente resolveria. Abrir para possibilidades de diálogos, né? Se colocar disponível e se colocar numa postura, né, de cuidador, daquele que cuida da dor. Cada suicídio revela, né, sua particularidade, sua singularidade. Então, é um reducionismo a gente tentar encontrar uma única causa. Dessa forma, o que eu realmente priorizo no trabalho da prevenção ao suicídio é essa potencialidade, essa capacidade do ser humano de transcender. Transcendência significa ir além, né? Então, essa capacidade do ser humano cada vez mais poder se descobrir como uma pessoa que consegue ir além dos sofrimentos dele. Suicídio nada mais é do que um ato que a pessoa comete com a intenção de tirar a sua própria vida. É um fator social que merece a nossa atenção. Fatores levam a pessoa a ter a intenção de tirar a sua própria vida. A maioria deles ela é atribuída a um transtorno mental, psicológico, uma depressão profunda e mesmo problemas relacionados ao alcoolismo, a uma crise financeira. A igreja é um ponto de apoio muito importante, porque muitas vezes as pessoas chegam até a igreja, as pessoas chegam até nós num momento onde elas já tentaram de tudo. Elas já procuraram auxílio médico, elas já procuraram ajuda de amigos e de família e de repente num ato de desespero elas procuram então uma ajuda da igreja. A igreja tem um papel fundamental de não só identificar essas pessoas, mas de abraçar. Como é um fator muitas vezes ligado ao emocional, a um estado mental, é também muitas vezes ligado a um momento em que a pessoa se sente muito triste, muito isolada, muito solitária. E o papel da igreja com essas pessoas não é diferente do papel da igreja com qualquer outra pessoa que chega, mas de estar abraçando, de estar amando e mostrando que aquela pessoa tem um valor extremo para Deus. Mas não podemos ficar só nisso. Hoje, graças a Deus, a ciência, a medicina evoluíram bastante nesse sentido. Então, não só a igreja, mas como a família, no momento em que identifica nessas pessoas reações estranhas, alguns comportamentos diferentes, comportamentos como, por exemplo, a tomada excessiva de antidepressivos, um comportamento de isolamento social, tanto a família quanto a igreja deve procurar a ajuda da medicina, a ajuda da ciência, para que controles sejam feitos, controles através de medicamentos e um acompanhamento pessoal e diário dessas pessoas. Não deve ser tratado com desprezo, porque aquilo que a pessoa está passando, só ela entende, só ela compreende. E aquilo que é a dificuldade para alguém, mesmo se não for a nossa dificuldade, nós precisamos dar apoio, precisamos dar atenção. Então, como eu estou falando para uma classe universitária, para estudantes, essa dica fica para você também. Temos pessoas com pensamentos suicidas ao nosso redor o tempo inteiro. E muitas vezes, você que é jovem, você que está me ouvindo, e que passamos grande parte do nosso tempo não olhando para as pessoas, mas olhando para a tela dos nossos celulares, a gente precisa aprender a deixar às vezes isso de lado e olhar para as pessoas, porque as pessoas muitas vezes estão precisando da nossa atenção, precisando do nosso abraço, precisando do nosso apoio e do nosso tempo. Então seja você um agente transformador, seja você um ponto de apoio para essas pessoas que precisam tanto de um carinho, de um afeto, porque você pode ser a pessoa que vai impedir alguém de cometer um suicídio. Que Deus te abençoe, esse fica o nosso recado e que você possa ter um dia abençoado.